O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, que rezam conosco, nesse momento de graça, nessa quinta-feira, aqui na Canção Nova, celebramos a quinta-feira de adoração, um dia todo dedicado a Jesus no Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico. Tivemos pregações, adoração durante o dia, um momento de profunda espiritualidade, coroando o nosso dia, a nossa quinta-feira de adoração, com o santo sacrifício, a Santa Missa, diante do altar do Senhor, diante da presença também do ressuscitado que está no nosso meio. Nós estando ainda na segunda semana da Páscoa, nós ainda estamos vivendo com gratidão dentro do nosso coração, com alegria, a alegria da ressurreição, essa alegria da ressurreição que permeia o nosso coração, a nossa vida, essa alegria, a certeza da vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o inimigo, dando a nós também a vitória. Nós também que somos vitoriosos em Cristo Jesus, nós também enquanto igreja, enquanto católicos, enquanto pertencentes a Cristo, também somos homens e mulheres vitoriosos, porque nós estamos unidos e pertencemos àquele que é o grande vitorioso, Jesus Cristo, que venceu a morte e também nos faz vitoriosos, porque pertencemos a Ele, estamos com Ele, e o nosso coração ainda vive essa experiência da ressurreição, essa alegria pascal que nós e toda a igreja ainda vivencia diante de tudo aquilo que é o mistério que nós celebramos. E a liturgia da palavra, sobretudo na primeira leitura, nesse tempo, nós vamos percebendo aquilo que foram, aquilo que é, aquilo que foi, as consequências da ressurreição na vida dos discípulos e na vida da igreja. Nós sabemos que Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo que aparece ressuscitado em vários momentos para os seus discípulos, come com os seus discípulos, alimenta os seus discípulos, orienta os seus discípulos e se faz presente, ressuscitado no meio da igreja e vai orientando o coração e a vida dos seus discípulos, aquela transformação interior de uma igreja fechada, de uns discípulos com medo, recuado, de uns discípulos que estavam ali frustrados com a morte de Cristo, mas a ressurreição que manifesta essa transformação, essa metanoia interior no coração e na vida deles, e eles começam a vivenciar essa alegria. E essa ressurreição de Cristo, Jesus que ressuscita, Jesus que vence a morte, Jesus que nos reconcilia com Deus, Jesus que reabre para nós as portas do céu com a sua morte e ressurreição. Essa ressurreição de Cristo começa a gerar efeitos, começa a ter consequências na vida dos discípulos, na vida da igreja, e também precisa acontecer em cada um de nós.
Cada um de nós como cristãos, cada um de nós como católicos, como aqueles que pertencem a Cristo, como aqueles que entendem que o mistério da Páscoa não é um mistério somente do passado, um mistério histórico, sim, aconteceu dentro da história, mas é um mistério que vai se perpetuando, que vai se atualizando, que vai se concretizando também no hoje, na nossa vida, no nosso coração. Jesus que ressuscita, sim, num tempo, no momento da história, mas nós sabemos que essa ressurreição continua ecoando durante toda a história da humanidade e chega até nós. Para nós também percebemos que aquilo que eu vou relatar, que vou trabalhar na homilia, como consequência na coração dos discípulos de Pedro e os discípulos, precisa também acontecer no nosso coração. As consequências, os efeitos da Páscoa, os efeitos da ressurreição de Jesus, que aconteceu nesses discípulos, nos primeiros discípulos, no coração dos apóstolos, precisa também acontecer dentro de nós, precisa também acontecer em nós hoje, que continuamos seguindo Jesus, que continuamos desfrutando dos frutos pascais, dos frutos da ressurreição de Jesus. Como nós ouvimos no Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura, Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, vai nos mostrando que os discípulos começam a evangelizar. Como eu dizia, aquela transformação do medo, da frustração, se transforma em alegria e coloca-os em movimento. Movimento de evangelização, movimento de anunciar Jesus vivo, Jesus que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou. O coração deles que, tamanha experiência com o ressuscitado, tamanha experiência daquela alegria, que não é passageira, mas a alegria da certeza, alegria como consequência da vitória de Cristo, faz com que eles comecem, porque a experiência com a ressurreição não nos faz ficar calado, paralisado, mas os coloca a proclamar para o mundo a vitória de Cristo, a grande boa nova. Jesus está vivo, Jesus está no nosso meio, e eles começam a anunciar esse querigma, esse anúncio, o Cristo que foi enviado por Deus, veio manifestar o amor de Deus, revelar o rosto misericordioso do Pai, esse Cristo que morre por causa dos nossos pecados no alto da cruz, mas por amor ressuscita, e a sua ressurreição concede a nós o perdão dos nossos pecados, e todo aquele que crer em Jesus Cristo, todo aquele que entregar a sua vida em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, todo aquele que professar o nome de Jesus será salvo. Veja que o mistério da pregação do querigma, o Cristo que vem a este mundo para reconciliar o ser humano com Deus, o Cristo que com a sua morte e ressurreição derrota definitivamente Satanás, reabre as portas do paraíso para cada um de nós, porque o pecado fechou as portas do paraíso, como nós ouvimos a narrativa de Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, coloca-se um anjo à frente das portas do paraíso, e com a morte e ressurreição de Cristo, reaberto, ou seja, essa certeza que é devolvida a nós a dignidade filial. Agora nós temos a herança, o céu. Foi restituído à humanidade a dignidade filial. Todo filho tem direito a uma herança, e a nossa herança é a mesma herança de Cristo, o céu, a eternidade. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que proclama Jesus Cristo como Senhor, será salvo, tem a eternidade. Esse é o anúncio dos discípulos, esse é o anúncio que a igreja faz, que nós chamamos hoje de querigma, que anuncia o amor de Deus, a salvação, a conversão dos corações, e aí eles começam a sofrer a oposição das autoridades religiosas, como nós ouvimos na primeira leitura, as autoridades religiosas judaicas. Alguns dias nós já ouvimos esse drama que eles mandam prender os discípulos são soltos, a igreja começa a rezar, os discípulos não estão mais dentro da cadeia, eles fogem, eles saem misteriosamente, as portas estão fechadas, mas eles saíram pela graça de Deus e continuam, nada pode travar, nada pode segurar essa força do anúncio de Cristo vivo ressuscitado. Veja as consequências que começam a acontecer no coração dos discípulos,
e faz com que eles comecem a anunciar o nome de Jesus, a proclamar a boa nova, a proclamar esse querigma, esse Deus que veio nos salvar, que veio nos restaurar, que veio salvar toda a humanidade. Pedro, que é o líder, começa a liderar e começa a sofrer essa oposição. E aí, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, eles são chamados mais uma vez diante do Sinédrio. O Sinédrio, ali aquele conselho de autoridades religiosas. E essas autoridades falam para ele: olha, nós já te proibimos de pregar sobre essa pessoa, esse homem, esse tal de Jesus Cristo. Nós já proibimos vocês, já colocamos vocês na cadeia, já ameaçamos vocês de todas as coisas, vocês continuam pregando, continuam anunciando, continuam testemunhando, e ainda estão dizendo por aí que ele morreu por nossa causa. Porque nós sabemos daquele contexto, daqueles dramas ali da Semana Santa, que as autoridades religiosas começam a tramar para que Jesus fosse levado ao alto da cruz. E aí eles acusam os discípulos primeiro dessa desobediência à ordem deles. Eles ordenaram: não podem pregar, não podem anunciar, não podem falar desse Jesus, não pode de forma alguma dizer que ele está vivo, que ele ressuscitou, que ele veio salvar a humanidade. Não podem fazer isso. E aí essa célebre resposta de Pedro: devemos obedecer a Deus e não aos homens. A obediência a Deus e não aos homens. Vejam, amados irmãos, isso é importante nós compreendemos dentro do nosso contexto que nós vivemos hoje. Pedro e os discípulos, eles não estão aqui falando, não estão falando aqui de uma revolução, de uma anarquia, de uma desobediência social. Não é uma realidade externa: agora nós vamos obedecer somente a Deus, vamos fazer uma anarquia, vamos derrubar tudo, fazer uma grande revolução, porque eu tenho que obedecer a Deus. O que ele está querendo dizer, claro que é tudo isso, mas de forma muito mais profunda. Não vamos ficar na superficialidade, vamos na profundidade dessa palavra, de que se obedece àquele do qual se pertence. É isso que Pedro, antes de tudo, está dizendo: eu não pertenço aos homens, eu não pertenço a este mundo. Cristo que na cruz me resgatou das amarras de Satanás, agora eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou dele, eu pertenço a Deus, eu não pertenço a este mundo, por isso eu obedeço a Deus antes dos homens. Eu obedeço somente a Deus, porque eu pertenço a Ele. Não é uma revolução social, não é uma anarquia, não é nada disso. Eu obedeço a Deus, porque Ele no alto da cruz morreu, ressuscitou e me resgatou. Agora eu pertenço a Ele. Pertencendo a Deus, veja essa consequência, amados irmãos, da ressurreição na vida dos discípulos e também na nossa vida. Essa convicção, essa consciência que o Cristo ressuscitado revela a mim que eu não pertenço a este mundo, que eu não pertenço aos homens, que eu pertenço somente a Ele. E eu, pertencendo a Cristo, eu obedeço àquele do qual eu pertenço, a Deus e não ao mundo. A primeira realidade, a primeira consequência da Páscoa, a primeira consequência, o primeiro efeito da ressurreição no coração dos discípulos, e que precisa também ser renovado dentro de nós, na realidade pascal, é que nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus, nós somos resgatados no alto preço, o preço da cruz, e nós pertencemos a Ele. E nós não devemos de forma alguma, obedecer a este mundo, mas obedecer a Deus. Repito, eu obedeço a quem eu pertenço. Porque nós vamos lembrar que eles estão pregando, eles estão anunciando. E qual foi um dos mandamentos de Jesus? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É essa consciência que eles estão vivendo. É essa a realidade. Jesus mandou, eles ouviram da boca de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É isso que eles estão fazendo, independentemente da oposição, independentemente daquilo que estão se levantando, independentemente das ameaças. Eu vou pregar porque Cristo mandou eu pregar. Eu vou anunciar o Evangelho porque Cristo mandou anunciar o Evangelho. Eu vou testemunhar que Ele está vivo porque eu vi Ele vivo. Eu faço a experiência que Deus está vivo, que Ele está vivo, que Ele está no nosso meio, e essa experiência da ressurreição só pode impulsionar a minha vida, o meu coração, à obediência a Ele.
Vejam, por que a Páscoa não pode ser olhada somente como um evento lá de trás e que, pronto, eu só faço memória da Páscoa? Não, eu vivo a Páscoa. Eu estou vivendo, eu estou dentro do mistério pascal, eu estou na segunda semana da Páscoa, inserido dentro do santo sacrifício, dentro desse mistério pascal, para que nós possamos tomar essa consciência dentro de nós. O efeito da Páscoa dentro de mim não é comer ovo de Páscoa, o efeito da Páscoa dentro de mim é fazer com que minha vida pertença a Cristo, a obediência a Cristo, acima da obediência ao mundo e aos homens, porque a minha vida pertence a Jesus Cristo. É essa obediência, é essa convicção, é essa experiência que está permeando o coração dos apóstolos, de que Cristo que está vivo, e eles viram, eles comeram com Jesus, eles presenciaram as chagas gloriosas de Jesus, eles só podiam obedecer a Jesus, a viver essa vida de total obediência, de total dependência, de enfrentamento de todas as oposições, de todas as ameaças, para viverem a fidelidade a Deus, porque eles eram testemunhas da ressurreição, e precisavam proclamar, anunciar que Cristo estava vivo no meio deles, e eles não se pertenciam a mais. Nós precisamos, é difícil falar isso no contexto nosso social, religioso que nós vivemos, mas a primeira leitura nos aponta a essa verdade. Precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus, repito, não com anarquia, não com revolução social, com isso, com aquilo, nada, chutar agora tudo, não, desculpa a palavra, chutar o balde por aí, não. Antes de tudo, a minha vida tem que ser uma vida de obediência a Deus. Ah, padre, eu tenho que obedecer a Deus, então eu vou fazer isso. A tua vida, a minha vida, a nossa vida, antes de tudo, tem que ser aquela que obedece a Deus. Porque senão, e aí é o que eu dizia, não é uma revolução externa, é essa revolução interior que a Páscoa manifestou no coração deles, a essa metanoia, a essa conversão. Antes, eles obedeciam o medo, eles obedeciam às fraquezas deles. Vejam, nós celebramos agora há pouco a Semana Santa e vimos, todos fugiram, permaneceu Maria, algumas mulheres e João, todos foram obedientes ao próprio medo, às próprias fraquezas, todos foram obedientes àquilo que eles imaginavam de Jesus. Mas vejam, a experiência da ressurreição faz com que eles interiormente obedeçam a Deus. Antes eles obedeceram o medo que eles tinham de passar pela cruz como Jesus passou. Agora eles não têm mais medo de nada. Por isso que eu dizia, não é essa desobediência social, essa rebeldia social, essa rebeldia externa, é perceber que que eu preciso obedecer a Deus dentro da minha alma, dentro do meu coração, submeter tudo aquilo que não é correspondente à graça de Deus, para que a minha vida seja uma vida de obediência a Deus, e consequentemente, a minha vida, os meus relacionamentos, as realidades externas, manifestarão essa obediência a Deus e não aos homens. Mas precisa ser essa obediência interna, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, para que nós possamos enfrentar todos os perigos, enfrentar todas as ameaças, para compartilhar, para testemunhar, para anunciar que Jesus está vivo, para testemunhar, para não sermos essa igreja recuada, fechada, com medo, trancafiada. Pelo contrário, anunciar. A igreja sempre passou por perseguição e sempre passará por perseguição. Não podemos nos sentir agora os coitadinhos porque estamos sendo perseguidos. Não, a igreja sempre passou e sempre passará por perseguição, porque o mundo odeia Cristo. O mundo odeia a igreja, o mundo odeia os cristãos. A gente fica, eu estou sofrendo porque eu estou sendo perseguido. É isso aí mesmo. A igreja sempre passou, e sempre, a história está aí, é só olhar para a história e perceber o quanto a igreja sempre... Aqui, estamos falando a primeira leitura. Jesus acabou de ressuscitar, e os discípulos estão sofrendo perseguição.
A igreja sempre passou, sempre passará por perseguição até os finais dos tempos, até a segunda vinda gloriosa do Senhor, para nós percebermos que nós não precisamos ter medo da perseguição, nós precisamos ser fiéis a Deus dentro da perseguição. Eu estou sofrendo, estamos sendo perseguidos, agora proibiram a Bíblia dentro da biblioteca, das escolas públicas, é isso, é aquilo, mas e a vida precisa ser permeada pela fidelidade, pela submissão ao senhorio de Cristo. Senão nós ficamos, é isso, fazendo confusão, polêmica, briga, e isso, aquilo, e a vida não está sendo preparada para a perseguição, para a fidelidade a Deus. Veja, amados irmãos, nós precisamos não olhar para as perseguições e ficar, olha, ele me persegue, claro, testemunhar e denunciar, e o anúncio profético, sim, mas nós ficamos só presos, olha, é isso, nós vamos esquecendo de fortalecer a nossa vida para a fidelidade a Deus. Isso, aquilo, tem que ser assim, olha, tem que se levantar, tem que anunciar, tem que fazer isso, tem que fazer carta, vamos fazer protesto, manifestação, vamos na porta da casa do bispo, tudo, mas perceber que a minha vida, antes de tudo, precisa ser uma vida submetida ao senhorio de Cristo. O primeiro efeito pascal, a primeira consequência da Páscoa, foi com que a vida dos discípulos foram submetidas ao senhorio do ressuscitado. Porque eu obedeço a quem eu pertenço, a Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Veja, amados irmãos, eles começam a anunciar o Evangelho com autenticidade. Eles começam a anunciar o Evangelho com toda a verdade, com toda a autoridade, com todo o anúncio, testemunhando realmente. Mas vejam, o que nós precisamos hoje, a segunda consequência, o segundo efeito da Páscoa em nossa vida, é renovar dentro de nós o desejo pelo céu. Porque se a gente pensar, o que tinha na cabeça desses homens, que acabaram de ver Jesus crucificado, acabaram de ver toda a injustiça que Jesus passou, toda a injustiça que Jesus sofreu, o que passa na cabeça desses homens, ao verem que, pouco tempo atrás, o mestre deles acabou de ser crucificado, sofreu, foi dilacerado, e o que passa na cabeça desses homens, querer passar pela mesma coisa, porque o caminho que eles estão fazendo é o mesmo caminho que Jesus fez, o caminho de fazer a vontade de Deus acima das oposições humanas. Toda a vida de Jesus foi isso, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e foi enfrentando todas as oposições humanas, e esses discípulos começam a fazer a mesma coisa, a seguir o mesmo caminho, a trilhar o mesmo caminho de obediência ao Pai, a Deus, a Jesus, e enfrentando as oposições, enfrentando as contrariedades humanas, tudo aquilo que estava se levantando contra eles, correndo risco de morrer, de serem crucificados, de serem dilacerados, de serem apedrejados, correndo todo tipo de risco, porque eles tomaram consciência do céu e da eternidade. A Páscoa nos mostra que nós não pertencemos a este mundo, que Deus tem um céu para nós, e eu preciso lutar pelo céu, porque o céu é dos violentos. O céu é para os fiéis. O céu é para aqueles que vivem a experiência da fidelidade e da santidade, independentemente das realidades externas. Nós precisamos renovar dentro de nós o desejo do céu e a luta por este céu. A luta por esse céu, santidade de vida, busca pelo céu, superar, renunciar, deixar o pecado. Vejam, buscar o céu, alimentar o desejo do céu, é fugir desse amor medíocre que nós temos a Deus. Um amor medíocre a Deus, que Deus, eu amo a Ele como eu amo um objeto. Eu amo a Deus enquanto eu amo o meu celular. Enquanto Ele presta, eu amo Ele, não presta mais, eu jogo fora, eu descarto. Nós vivemos um amor a Deus medíocre, um amor interesseiro, um amor passageiro. Não, amados irmãos, olhar para a ressurreição de Cristo, essa experiência pascal, precisa gerar em nós esse efeito de um amor a Deus sobre todas as coisas, mas de um desejo por este céu. Vejam, o mundo não pode roubar o céu daqueles que são fiéis a Deus.
o mundo, seja aquela quem for, não pode roubar o céu de quem é fiel a Deus. Nós vamos cultivar, alimentar, dentro dessa igreja, dentro de nós, da nossa vivência espiritual, desse contexto de pandemia difícil que nós estamos passando, sofrendo, e percebendo que eu preciso do céu, buscar as coisas do alto, focar no céu, focar no ressuscitado. Eles superam todos os sofrimentos, porque eles desejavam o céu, a eternidade. E nós estamos trocando o céu, porque nós não estamos alimentando o céu dentro de nós. Nós nós estamos vivendo uma religião materialista, uma religião que só quer os prazeres deste mundo. Não estou dizendo coisa ruim, coisa boa. Nós queremos o toque de Deus, nós queremos as lágrimas, nós queremos os arrepios espirituais, nós queremos a cura, queremos os milagres, queremos as libertações, mas não queremos o céu. Porque cura, libertação, milagre, tudo vem de Deus. Agora o céu e a santidade é uma resposta nossa a Deus. O amor a Ele, a fidelidade. Por isso, amados irmãos, percebe aqui, a segunda consequência, primeira é a obediência e submissão ao senhorio do ressuscitado. A segunda consequência da Páscoa é essa abertura pela santidade, pela fidelidade. Nós não podemos mais ter o nosso coração ancorado, preso neste mundo, para essa mundanidade, pelos prazeres deste mundo, pelas realidades deste mundo, não. Precisamos ser, vejam, a posição do ressuscitado é uma posição do homem em pé, da mulher de pé, que olha para o céu, que olha para a eternidade, que tem o seu coração voltado para as coisas do alto, e não as coisas deste mundo. Precisamos, como católicos, voltar a nossa vida para aquilo que é o essencial. Amados irmãos, nós somos feitos para o céu, e não para este mundo. E por que nós buscamos somente as coisas deste mundo, e não as coisas do alto, e não as coisas do céu? Nós queremos viver um cristianismo de acessório. Cristianismo é vida. O cristianismo não é um acessório, que eu tiro e coloco, tiro e coloco. Se me agrada eu coloco, se não agrada eu tiro. Se não combina para o ambiente que eu vou, eu tiro. Se combina, eu coloco. Não, o cristianismo é vida. O cristianismo é essa experiência de amor, é essa experiência pessoal com Jesus Cristo, é essa experiência pessoal com o ressuscitado, que transforma a minha vida, que transforma o meu querer, essa metanoia, essa transformação interior, mais profunda na minha vida, que antes eu era apegado a este mundo, e essa revolução Jesus, acontece dentro de mim, e agora eu não busco mais as coisas deste mundo, agora eu não busco mais as recompensas deste mundo, eu não busco nada daquilo que me aprende a este mundo, eu busco aquilo que é as coisas do alto, eu busco o céu, porque a minha vida precisa estar totalmente orientada somente para o céu. Isso é Páscoa, isso é tempo pascal, isso é experiência pascal, e é isso que a liturgia está gritando a nós nesse tempo, é isso que a liturgia está gritando aos nossos ouvidos, é isso que a igreja como mãe nos apresenta, essa liturgia tão linda, tão rica, para nos convencer que a ressurreição nos mostra que nós também fomos feitos para ressuscitar com Deus. A ressurreição de Cristo nos mostra que nós precisamos orientar a nossa vida para a eternidade. Para a eternidade. Somente para a eternidade. Buscar em tudo as coisas do alto. Buscar em tudo as coisas do céu. Para viver essa radicalidade, essa fidelidade radical a Deus. Primeira consequência da Páscoa. Primeiro efeito da Páscoa, no coração dos discípulos, e precisa acontecer no nosso coração. A minha vida submetida ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Jesus. Antes do que a obediência aos homens, eu obedeço a Deus. Porque eu não pertenço a este mundo. O segundo efeito, a segunda consequência, eu supero tudo. Eu não tenho medo que coloque a espada no meu pescoço e corte, porque eu nasci para a eternidade. Eu não estou buscando as recompensas deste mundo, mundanas, humanas, nada. A minha vida precisa ser uma vida agradável a Deus. A minha vida precisa ser uma carta de oposição ao mundo e fidelidade a Deus. As pessoas precisam olhar para nós
para nós católicos, para mim e para você ver que as minhas palavras não são de rebeldia, mas a minha vida é uma carta de oposição ao mundo, ao demônio, aos homens e de obediência a Deus. É a nossa vida que precisa gritar. É a nossa vida que precisa ser uma vida de oposição, não somente as nossas palavras. A minha vida precisa ser uma vida de oposição ao mundo, de oposição à materialidade, de oposição ao querer humano, de oposição às injustiças, de oposição às leis injustas, às leis iníquas. A minha vida é uma oposição a isso, porque a minha vida está totalmente orientada para o céu, para a eternidade, para o céu que Deus tem para mim, porque antes as portas do céu estavam fechadas, o pecado de Adão e Eva fechou as portas do paraíso. Agora, com a ressurreição de Cristo, eu vejo as portas reabertas. Agora eu vejo a possibilidade, mais uma vez, para que eu possa voltar para este céu, para que eu possa morar com Deus eternamente, para que eu possa voltar para minha casa, porque eu sou um passageiro, eu sou um peregrino neste mundo, e eu pertenço ao céu. Eu estou de volta, eu estou caminhando de volta, eu estou regressando ao céu. Por isso oriento a minha vida para o alto, para as coisas do céu, e não para este mundo. Não para este mundo. Nós somos apegados demais a este mundo. Somos pegados demais a esta vida porque ela é palpável. O céu não é palpável. O céu é a consciência de fé. A eternidade é uma consciência de fé. A eternidade é desconhecida para nós. Mas a ressurreição de Cristo nos revela que de fato Deus tem um céu para mim e para você. Primeira consequência da Páscoa, primeiro efeito da Páscoa. Vida submetida a Deus, ao senhorio do ressuscitado. A segunda consequência, o segundo efeito pascal, no coração dos discípulos, dos primeiros discípulos, Pedro e os demais, e no coração nosso. Desejo do céu. Eu preciso olhar todo dia para o céu, eu preciso amanhecer, eu quero o céu. Aquela célebre oração, frase de São Filipe Neri, eu prefiro o paraíso. Diante de uma tentação, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de uma doença, eu prefiro o paraíso. Diante de tantas seduções mundanas que batem à nossa porta a todo momento, eu prefiro o paraíso. Veja o coração dos santos, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu não estou preso, aprisionado, apegado, porque eu prefiro o paraíso. E a terceira consequência da Páscoa, o coração cheio do Espírito Santo. Porque somente pelo Espírito Santo, somente por essa ação, e aí é o dom de Deus, o derramar do Espírito, a ação do Espírito, o agir do Espírito dentro do coração, a experiência do ressuscitado, que coloca, porque agora nós somos reconciliados, vejam, e é importante, deixa eu abrir esse parênteses, dá tempo ainda. Antes de Cristo, antes de Jesus, os profetas, os reis, eles eram ungidos. Mas vejam, eles recebiam o Espírito Santo por um momento. Eles tinham uma missão específica, recebeu de Deus aquela missão. Eles eram ungidos. O Espírito vinha sobre eles, recebiam o Espírito Santo para exercer uma missão, para exercer um ministério, para fazer uma tarefa que Deus tinha dado a eles. Depois o Espírito Santo voltava, capacitava eles por um momento, por um tempo. Era limitado. O Espírito estava com eles, mas não morava neles. Na Virgem Santíssima é a primeira pessoa humana a receber o Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo, ela é morada, ela é esposa do Espírito Santo, a Virgem Santíssima. Jesus, como homem filho de Deus, e com a Páscoa, e depois vamos celebrar em Pentecoste isso, mas com a Páscoa, toda a humanidade passa a ser templo do Espírito Santo. Com a ressurreição de Cristo, veja, não é alguns privilegiados, os profetas, os reis, os homens de Deus do Antigo Testamento, a Virgem Maria, não, agora
toda a humanidade, todo cristão batizado é morada, é templo do Espírito Santo, porque essa ação, esse agir do Espírito Santo, e é o Espírito que nos faz declarar o senhorio de Cristo, é o Espírito que nos convence do nosso pecado, da eternidade, do céu, e é o Espírito Santo que nos dá fortaleza, convicção e coragem para superar esse mundo, para viver a santidade. Nós precisamos ser essa igreja cheia do Espírito Santo, e não esquecer do Espírito Santo, e clamar o Espírito Santo, e pedir esse Espírito Santo, porque é pela ação do Espírito Santo, pelo derramamento do dom pascal, que é o Espírito Santo, sobre os nossos corações, que nós encontraremos força, coragem e convicção, para superar o mundo, para encarar o mundo, para enfrentar este mundo, em vista do céu, em vista da eternidade. Por isso, amados irmãos, vejam, essa riqueza tão grande. O Espírito Santo não é para alguns, para os privilegiados, o Espírito Santo é para toda a humanidade, para mim e para você. O Espírito Santo é para nós, o Espírito Santo é dado a todos nós. Para quê? Para eu sentir um arrepio espiritual? Não. Para eu ser repousado no Espírito? Não. Para eu orar em línguas? Não. Para eu poder ter dons de milagres, de curas, de prodígios? Não. Para eu ter os dons do Espírito Santo? Não. Tudo isso. Mas Deus dá a nós o seu Espírito, para que nós tenhamos um amor autêntico e fiel a Ele. Deus dá sobre a humanidade, Deus derrama, Deus envia o seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre mim e sobre você, para que nós tenhamos um amor fiel, não mais um amor superficial, não mais um amor infiel, agora um amor fiel, um amor fecundo a Deus. Consequentemente, os dons, os milagres, os frutos do Espírito, consequentemente, tudo isso. Mas o Espírito Santo é dado a mim e a você, para que nós tenhamos um amor fiel, um amor radical, capaz de odiar o mundo e ter a vida somente orientada para Deus. Os 3 efeitos, ou 3 consequências da Páscoa, na vida dos discípulos, como nós ouvimos na primeira leitura, que precisa ser também consequências e efeitos na minha vida, na tua vida, na nossa vida, no tempo tão difícil que nós vivemos. Fidelidade, submissão da minha vida, das minhas paixões, das minhas vontades, das minhas manias, do meu querer, do meu pensar, ao senhorio do ressuscitado. Obedecer a Deus não é se tornar um rebelde. Obedecer a Deus é colocar toda a sua vida diante do senhorio do ressuscitado. Toda a nossa vida, nossas paixões, nossas vontades, nosso querer, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver o mundo, o nosso jeito de agir, tudo isso tem que estar submetido ao senhorio de Deus. Eu obedeço a Ele e não aos homens, e não a mim mesmo. Senão me torno um revolucionário aí, mas da boca para fora a minha vida não é transformada por Cristo. O desejo do céu, o céu, imaginar o céu, querer o céu, buscar o céu, alimentar o céu, cultivar o céu, buscar as coisas do alto, aquilo que que pertence ao céu, que constrói a minha alma, o desejo para o céu, tudo aquilo que é a busca pelo céu, o querer do céu, o desejo do céu, e esse derramado Espírito Santo. Esse coração desejoso pelo Espírito Santo, esse coração aberto ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo imprima em nós esse amor autêntico, esse amor fiel, esse amor fecundo, capaz de renunciar à própria vida, para viver a vida de Cristo. O Espírito Santo quer dar a nós esse amor fiel, capaz de renunciar à nossa vida, para viver a vida de Cristo. É isso que os discípulos estavam vivendo na primeira leitura. Eles renunciaram à própria vida para viverem a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é a vida do céu. A vida do Cristo é a vida agradável ao Pai, a Deus. Dentro do nosso coração cultivemos isso. E claro, o Espírito Santo está à nossa disposição para isso, porque na nossa fraqueza, nossa humanidade, nós não vamos conseguir. Sem Ele nós não poderemos. Sem Ele nós não somos capazes. A nossa humanidade é
dilacerada pelo pecado, mas o Espírito Santo está à nossa disposição, amados irmãos. Por isso, já aí na sua casa, fica de pé se assim você pode, e já deseja dentro do seu coração esse Espírito Santo, porque eu trouxe o Espírito Santo como a terceira, mas na verdade o Espírito Santo é a primeira, porque é o Espírito Santo que nos faz obedientes a Deus, o Espírito Santo que deseja em nós e coloca em nós o desejo e a vontade de céu. Mas eu quis concluir com o Espírito Santo, para que nós pudéssemos rezar pedindo esse Espírito Santo, para que Ele possa vir fazer em nós esse amor total a Deus, radical, obediente, essa vida de oposição. Nós precisamos ser oposição do mundo, de oposição ao mundo, para vivermos somente a Deus, orientando as nossas escolhas, nossa vida para o alto, para aquilo que é de Deus. Por isso, fica de pé se assim você quiser rezar conosco, viver esse beber da graça de Deus, da abundância de Deus que vem em nosso socorro, que vem em nosso auxílio, esse carinho de Deus que chega até as nossas casas, os nossos corações, através do sistema Canção Nova de comunicação, que chega até a sua vida, que chega até você, que chega até a sua dor nessa hora. Por isso vai dizendo agora com suas palavras: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a minha humanidade, sobre as minhas fraquezas. Ainda, Senhor, estou preso, ancorado. Ainda, Senhor, estou vivendo uma vida mundana, uma vida ainda buscando as coisas, os prazeres, as recompensas desse mundo. Mas agora, Espírito Santo, convence a nós, convence a mim, que eu sou do alto, que eu sou do céu, que eu preciso orientar a minha vida para o céu, para a eternidade, que eu preciso buscar esse céu, que eu preciso viver a fidelidade, Senhor. E o Senhor dar a nós esse Espírito Santo, para que nós possamos, como igreja, como cristãos, como filhos, caminhando nessa obediência, nesse relacionamento filial, nessa abertura de coração à Tua vontade, Deus, porque nós reconhecemos, Deus, que a Tua vontade é o melhor para nós, e nós não podemos viver a Tua vontade a não ser pela ação do Teu Espírito, a não ser pelo agir do Teu Espírito, a não ser pela graça do Teu Espírito Santo. Por isso, dar a nós, Senhor, com abundância, o Teu Espírito Santo a nós. Se você quiser, levanta os seus braços, com o seu coração aberto. Aquilo que é externo revela o desejo interno. O coração aberto, os braços abertos, para que o Senhor envie o seu Espírito Santo de forma nova sobre nós. Cantemos desejando, cantemos abrindo nosso coração ao Espírito Santo. E que esse Espírito Santo haja em nós, unindo os escolhidos de Deus, os do céu, os da terra. Que o Espírito Santo cause em nós, e isso nós pedimos com essa canção. Vem Espírito Santo, causa em nós, causa em nós o convívio dos eleitos. O Espírito Santo une, o inimigo divide, o Espírito une. Concedei-nos o convívio dos eleitos, Senhor. O Senhor nos libertou, Ele pode nos libertar. O Senhor me libertou, nada mais me prende aqui, nada me atrai. Meu amor por Ti, Jesus, meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai. Tati, te amei, Senhor. Tati, te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te
te trocaria, por nada eu te deixaria. Concedei, o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei, O que mais me prende aqui? Nada me seduz. Meu amor por ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. O que eu tenho de valor é o meu amor por ti. Nada me atrai, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Veja que lindo. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. O sonho com o céu a todo tempo é o sonho com o céu. Veja, é isso que permeava o coração dos apóstolos. E vai desejando, pedindo a Deus essa graça. O sonho dos apóstolos era viver o céu com todo o tempo, o céu com Jesus. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo, por isso eu não quero este mundo, por isso eu não pertenço a este mundo, por isso que eu não busco, por isso que eu sou obediente a Deus, porque o céu é para os obedientes, o céu é para os fiéis, o céu é para aqueles que desejam. O Senhor me libertou. O que mais? Nada me prende aqui, nada me seduz, nada. Por amor a ti, eu não quero as honras, eu não quero as riquezas, eu quero me esconder. Eu prefiro para isso. Canta isso, amados irmãos, mais uma vez, cultivando dentro de nós a essa graça. E é isso que o Espírito quer suscitar em nós. Essa igreja que quer o céu, essa igreja que quer o céu e busca o céu a todo custo, que busca o céu, assim, Senhor, como deu aos apóstolos, a Pedro, aos mártires, aos santos, todo desejo pelo céu, Senhor. Nessa hora, a todos nós, Senhor, concede essa graça. Aquilo que canta essa música, Senhor, que seja o nosso desejo, que seja, Senhor, unido o nosso desejo ao teu desejo, porque o teu desejo, Senhor, de nos levar para o céu. E nesta hora nós queremos unir a nossa vontade à tua vontade. A tua vontade é o céu para nós, porque o Senhor nos libertou. Cante isso mais uma vez, amados irmãos, alimentado por esse desejo. Concedei o convívio dos eleitos, Senhor. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Vem, Espírito único que está dividido. Agora, Senhor, os nossos corações. Concede a nós esse desejo, Senhor. Nós não queremos viver mais com as palavras, com as orações que dizem que querem o céu, mas a nossa vida precisa ser, Senhor, essa busca pelo céu. Nós queremos unir, Senhor, sim, a nossa voz com a nossa vida, Senhor. Nós não queremos ser como os profetas Isaías denunciava no Antigo Testamento, esse povo que te honra com os lábios. Nós não queremos, Senhor.
Nós queremos ser esse povo que te honra, assim como os apóstolos te honravam pela vida, Senhor. Nós queremos não mais ser essa igreja, esse povo. Eu não quero mais ser esse padre, eu não quero mais ser esse consagrado que te honra com os lábios, mas com o coração vazio. Sim, Senhor, é essa graça que eu quero te suplicar, por esse desejo dos convívios dos eleitos, esse desejo de radicalidade que existia no coração dos santos, que existia no coração dos mártires, que existia no coração dos apóstolos, que existia no coração da Virgem Maria. Esse desejo de te honrar com a vida, Senhor, concede a nós, Senhor, que estamos aqui, e que aqui estamos rezando conosco, Senhor, que estão participando conosco, aqueles que ouvirão depois, aqueles que rezam agora, aqueles que ligaram a TV agora, Senhor, que a nossa vida seja uma vida honrável a Ti, Deus, pelo Seu dom, pela Sua graça, não pelos nossos méritos, pelo Teu mérito, Jesus ressuscitado, pelos méritos da Páscoa em nós, pelos méritos do Cristo ressuscitado em nós, esse desejo pelo céu, esse único desejo por Ti, Deus, porque nós somos feitos para o céu. Dar a nós, Espírito Santo, dar a nós, Senhor, vivo e ressuscitado no nosso meio nesta hora. Levanta-nos do coração abatido, levanta-nos, Senhor, desse amor medíocre, levanta-nos, Senhor, dessa frieza espiritual, dessa mornidão espiritual, desse abatimento espiritual, Senhor, que Satanás tem semeado sobre nós, o Satanás tem semeado sobre a igreja, esse abatimento espiritual, essa religião medíocre, Senhor, nós não queremos mais. Nós queremos ser uma igreja dos finais dos tempos, uma igreja de fidelidade, uma igreja de radicalidade, uma igreja de oposição ao mundo, de oposição ao pecado e de abertura a Deus, ao céu, Senhor, porque eu prefiro, nós queremos assim gritar, Senhor, com a nossa vida, que nós preferimos somente o paraíso e nada mais, porque o nosso único bem é Ti, Senhor, a nossa única riqueza é a Ti, Senhor. Meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Vamos cantar isso mais uma vez. Meu amor por Ti, Jesus, é o que eu tenho de valor. Nada me atrai. Tati, te amei, mas te encontrei. Te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Proclame isso, por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, por nada, para encerrar, concebeis o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Concebeis o convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Amém.